mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Arlindo Oliveira, doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Estudou Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico, instituição de que já foi presidente. Atualmente é professor do Instituto Superior Técnico, presidente do INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e de Computadores, vogal não executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e membro consultivo do painel para a ciência e tecnologia do Parlamento Europeu. Publicou ainda vários livros, entre os quais Mentes Digitais, na IST Press, e Inteligência Artificial, na Fundação Francisco Manuel dos Santos. O mais recente, saído há muito pouco tempo, tem como título Ciência, Tecnologia e Sociedade, publicado pela Guerra e Paz. Bem-vindo, Arlindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Olá, Arlindo. Nós temos muito gosto em receber-te neste podcast. E falarmos de alguns dos assuntos deste livro, Ciência, Tecnologia e Sociedade, um livro que eu recomendo, da Guerra e Paz, e que é um livro que nasceu no público e esperemos que continue alcançar, e que alcance mais público através do livro. Vejo que há aqui muitos temas que interessam a todos, inteligência artificial em particular, perspectiva, o que é que vai ser no futuro, e isto acaba de uma maneira, acaba com a singularidade. Vamos começar pelo fim. Acaba com a singularidade. Portanto, é um tema, digamos, que preocupa algumas pessoas. Será que as máquinas, posto de uma maneira muito simples, talvez muito naive, será que as máquinas podem dominar o homem? Faz algum sentido aquele receio da singularidade que aqui discutes claramente e alguns, enfim, anunciam um ponto, digamos, em que é, num certo sentido, o fim da humanidade? Não, sim, a ideia da singularidade, aliás, não está restrita à ideia de sermos dominados por máquinas. Portanto, há outros tipos de eventos ou tecnologias que podiam trazer a singularidade, por exemplo, nanotecnologias que conduzissem à vida eterna ou outros tipos de coisas, podiam conduzir a uma sociedade tão diferente da atual que não temos capacidade de extrapolar o que é que seria a sociedade do futuro. Mas realmente, geralmente, o evento que se considera mais viável para trazer essa tal singularidade tecnológica, que é uma ideia do von Neumann, é realmente máquinas inteligentes, máquinas tão ou mais inteligentes que nós, e que, de alguma maneira, alterassem tão profundamente a constituição do tecido social que a sociedade se tornava incompreensível para nós, não é? E há uma grande discussão sobre se a própria ideia faz algum sentido. Por outro lado, às vezes eu também penso, bom, mas se pegarmos numa pessoa do século XVIII e a trouxéssemos para os dias de hoje, ela pensaria que estava para além da singularidade, não é? Nada destas coisas que nós fazemos, desde que falámos aqui através da internet, os aviões, os carros, os frigoríficos, telemóveis, nada disso faria sentido para uma pessoa que tivesse vida há 300 anos. E, portanto, de alguma maneira, depende um bocadinho exatamente como é que classificamos, não é? Eu estou mais inclinado para acreditar que vamos ter uma evolução mais ou menos na continuidade e, portanto, que o conceito de singularidade, tal como foi definido, não se vai aplicar, ou seja, um sítio para além do qual a sociedade se torna, de repente, incompreensível para nós. Mas é uma ideia que continua a fazer... E que argumentos é que podes adiantar em defesa dessa tua esperança, vamos chamar assim?
Bom, há uma série de argumentos interessantes, alguns dos quais até têm a ver com o facto de que há indicadores que a ciência, embora nos pareça que está tudo a acelerar, mas realmente em termos de inovações fundamentais, há alguns indicadores que dizem que o século XX foi o mais profícuo, ou seja, que descobriram-se novas leis da física, aplicaram-se novas leis da física, percebeu-se as bases da biologia, e portanto há pessoas que dizem que o século XX foi o século de ouro do desenvolvimento tecnológico, a partir de agora vai ser downhill, vai ser muito, muito menos entusiasmante. E, portanto, as pessoas defendem isso, acham que não só não vamos ter singularidade, como até podemos ir a ter estagnação, não é? Numa situação... Eu também não acredito muito na teoria da estagnação, mas um desenvolvimento mais progressivo e não explosivo parece uma coisa razoavelmente convincente, basicamente porque a ciência vai se tornando cada vez mais complicada, não é? No século XVIII, XIX, uma só pessoa, um Maxwell, um Newton, podiam fazer uma invenção radical. Agora é raro ver invenções ou descobertas radicais feitas por uma só pessoa, geralmente são grupos grandes, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas. E, portanto, há indicadores que mostram que é mais difícil criar novos resultados científicos agora. E a tecnologia... Por outro lado, também há muitas coisas novas, não é? Quer dizer, todos os dias vemos aplicações novas, telefone... E há sempre surpresas, não é? Há muitas surpresas. Portanto, é um bocadinho difícil, porque há aqui duas visões que estão diametralmente opostas, não é? Uma que diz, não, isto está a desacelerar a rapidez, e aquela visão que nós parecemos ter é cada vez mais difícil acompanhar o que acontece, não é? A minha área da machine learning, inteligência artificial, é praticamente impossível acompanhar o que acontece. Portanto, há aqui duas visões antagónicas, mas não é óbvio qual delas é que está mais correta. Mas, portanto, mas isto é uma opinião minha, acho que vamos ter aqui alguma continuidade e que não vai haver aqui uma descontinuidade brutal, uma singularidade, onde nós, humanos, nos tornamos, por exemplo, obsoletos, ou até, no último caso, extintos, não é? Sim, eu estou convencido que não. Eu também não acredito, eu também não acredito. Estou convencido que não, mas quer dizer, mas eu percebo que as pessoas que argumentam o contrário não é fácil convencê-los ou demonstrar que estão errados, não é? Porque há, de facto, sei lá, uma guerra nuclear que nos levasse à extinção, não é bem o conceito normal de singularidade, não é? Mas causava, de facto, uma disrupção total e completa da sociedade tal como a conhecemos. Não é? Muito bem, estou a falar, portanto, com um especialista em inteligência artificial e começamos então agora, vamos do fim para o princípio. O que é que se define inteligência? E definir inteligência, a inteligência artificial tem todas as formas de inteligência ou tem só alguma? Pois, essa é uma boa pergunta. É logo uma pergunta bem difícil, porque a definição de inteligência é bem complexa, não é? Em princípio, a inteligência é vista como uma capacidade de processar informação que permite aos organismos adaptar-se ao ambiente e, portanto, serem bem-sucedidos em termos de evolução, enfim, terem mais descendentes na visão mais purista da evolução darwiniana. Mas quando se tenta, isto em termos genéricos, mas depois quando se tenta caracterizar exatamente, sei lá, uma bactéria tem algum tipo de inteligência, também sobrevive, um cão, um gato tem inteligência, seguramente tem alguma, conseguem processar imagens, conseguem processar informação. É curioso, quando se começou a trabalhar nesta área, pensou-se que a característica mais marcante da inteligência eram coisas como jogar xadrez, ou demonstrar teoremas matemáticos, ou perceber uma lei da física, e curiosamente veio-se a perceber que, embora essas coisas exijam inteligência, não são assim tão difíceis de automatizar. Por exemplo, demonstrar teoremas não é assim tão difícil de automatizar, jogar xadrez veio a tornar-se razoavelmente trivial. Em compensação, coisas a que nós não damos valor nenhum, como reconhecer a cara de um amigo ou perceber a língua falada, vieram a tornar-se muito mais difíceis de programar. Portanto, a inteligência tem muitas componentes, não é? Esta inteligência de processar imagens e sons, o fazer raciocínio simbólico, quantitativo, depois há a inteligência emocional, que nos permite também viver em sociedade e perceber o que as outras pessoas pensam, e muitos outros tipos de inteligência, não é? Aliás, mesmo nos testes standard de inteligência, há pelo menos três: inteligência quantitativa, inteligência verbal e inteligência analítica, não é? Naqueles testes standard dos Estados Unidos. E, portanto, há tantas variedades e formas e componentes para a inteligência que nós só aos poucos é que vamos percebendo realmente quão rica é a nossa inteligência, e, para dizer a verdade, em alguns aspectos até a inteligência de animais, não é? Um cão, por exemplo, um cão ou um gato conseguem saltar muros, etc. É uma coisa que ainda não conseguimos fazer com robôs, pelo menos não com a destreza e segurança de um gato. E, portanto, isso mostra que mesmo a inteligência de um gato ainda não a conseguimos reproduzir em robôs.
Portanto, a inteligência artificial ainda é uma parte apenas da inteligência E há uma biológica. parte, são algumas vertentes, e algumas vertentes tivemos até bastante sucesso, e outras temos tido sucesso mais recente. Por exemplo, a linguagem, estes modelos de linguagem que se fala tanto agora, foi um sucesso relativamente recente e até surpreendente em alguns aspectos para a capacidade de processar a linguagem. Embora estes modelos de linguagem, enfim, quando os tentamos interrogar mais profundamente ou fazemos perguntas mais difíceis, eles espalham-se, mas dialogam de forma bastante corrente em inglês ou em português. E isso já demonstra uma domínio da linguagem que até há pouco tempo se pensava que era muito difícil de programar e veio a revelar-se, não fácil exatamente, mas pelo menos possível de programar com estes modelos estatísticos que tentam reproduzir as estatísticas da linguagem que foram apreendidas a partir dos textos na internet. Foi basicamente como isto foi feito. Para além dessas aplicações que realmente nos últimos meses se tornaram bastante populares, em que medida é que a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas? Bom, a inteligência artificial tem muitas componentes e algumas delas, para dizer a verdade, até têm relativamente pouco a ver com a inteligência humana. Por exemplo, uma área grande de inteligência artificial, que é a analítica, que é processarmos grandes bases de dados, grandes volumes de dados e daí extrair tendências, sensibilidades, interesses, é uma coisa que nós não fazemos muito como seres humanos, não é? Há relativamente poucos seres humanos, há algumas pessoas em marketing, mas há relativamente poucas pessoas a fazer isto, mas nós usamos os computadores para percorrer, sei lá, os sites a que nós vamos, os mails que recebemos, os posts que fazemos numa rede social e percorrendo todas estas fontes de informação, percebem as coisas que nos interessam, se é viajar para as Maldivas, se é ler livros, se é ver filmes de ação, o que for. E este processamento de informação, através da analítica, é muito valioso para as empresas porque permite saber quem é que elas devem vender, onde é que devem fazer marketing, que produtos é que devem tentar impingir às pessoas, etc. E, portanto, essa componente da analítica já tem muitos anos, tem décadas, e é com base nessa componente da analítica que vivem a Google, os motores de busca, que vivem as redes sociais, que vendem essa analítica, essa inteligência, não é? Aliás, em inglês é interessante que isto chama-se Intelligence, Business Intelligence, vendem esses resultados de analítica, tipicamente, a empresas que querem fazer anúncios, etc. Portanto, isso é uma área que já está connosco há muitos anos, tem décadas, e seguramente nos últimos 25 anos está muito forte. Depois há áreas um bocadinho mais diferentes e que tentam reproduzir características mais humanas. Por exemplo, a visão por computador deu um salto grande ali à volta de 2013. Esta componente da linguagem deu um salto grande mais ou menos há 3, 4 anos, ou 6, se quiserem pensar em 2017, quando apareceram os Transformers. Depois temos outras áreas, por exemplo, esta inteligência artificial generativa, que permite, a partir de descrições textuais, gerar imagens ou vídeos ou músicas. É também uma técnica interessante e que geralmente é encaixada, embora assim um bocadinho à força, a meu ver, na área de inteligência artificial, mas portanto, é uma área importante. E outra área que também deu muito de falar, embora as pessoas agora não se lembram muito, foi uma área onde se aprendem a fazer decisões sequenciais e, por exemplo, a jogar jogos, xadrez, Go e outros, sozinho, não é? Portanto, os sistemas jogando contra si mesmos vão percebendo as estratégias. O AlphaZero, o AlphaGo, obtiveram resultados muito fortes em 2017 e 2018. Portanto, estas 4 áreas, a visão por computador, a língua natural, uma coisa que se chama difusão inversa, e, portanto, estes métodos generativos de gerar imagens e a aprendizagem por reforço, para decisão sequencial, são 4 desenvolvimentos importantes e recentes da área de inteligência artificial que se vieram juntar à analítica, que é uma área bastante bem conhecida, bastante bem estudada e que só vai avançando porque cada vez conseguimos meter mais coisas. Antes só conseguimos meter, sei lá, informações como a idade das pessoas e o número de pessoas no agregado familiar, e agora conseguimos meter outras coisas, os textos que recebem, as imagens que fazem, as fotografias que tiram, e processar tudo isso de maneira a tentar perceber o que é que interessa às pessoas. Portanto, são muitas áreas da IA. Esta da analítica já está connosco há muitos anos. Nós é que talvez até não notemos muito isso, mas é preciso perceber que a Google vive disso, não é? A Google, uma das empresas mais valiosas do mundo, vive exatamente na informação que nós damos simplesmente quando fazemos procuras ou quando usamos o Gmail e coisas parecidas. E outras empresas também, não é? A Amazon, Netflix, a por exemplo. Apple, o Netflix, todas elas vivem desse tipo de analítica sobre dados que nós fornecemos, às vezes gratuitamente, outras vezes por troca de serviços. E se pensarmos nas aplicações futuras, por exemplo, aquelas que já não são neste momento ainda tão generalizadas, por exemplo,
serão as mesmas, serão outras? Por exemplo, pensando, por exemplo, no caso da medicina, um assunto que interessa sempre muito às Sim, pessoas, o que é que poderá mudar? eu acho que há aplicações que ainda são relativamente pouco frequentes e que também algumas demoram um bocadinho mais. A medicina, e em particular o diagnóstico, é claramente uma área onde cada vez temos sistemas melhores a fazer diagnóstico, quer a partir de imagens, quer a partir de dados clínicos. Aliás, alguns já são usados, outros já não são mais usados por questões processuais, de segurança dos dados, de privacidade dos dados, dificuldade de partilha de dados, etc. Portanto, na medicina, na genética, são áreas onde vamos ver isso. Depois também na condução autónoma, não é? Portanto, na condução autónoma, que é uma área muito difícil, que é preciso ter níveis de certeza muito elevados, não é? 99,99999% sistemas, um nível que ainda não temos com os atuais sistemas. E depois uma série de outras tarefas que neste momento exigem intervenção humana, mas que vão exigir menos, não é? Tarefas como, tudo o que é serviço ao cliente, não é? Neste momento estamos a atingir um nível de serviço ao cliente que pode ser feito 95%, 98% por sistemas autónomos, vigilância de instalações e outras tarefas talvez menos óbvias, mas que também beneficiarão muito, pois quando, por exemplo, a tarefa de jurista, de análise de textos legais, elaborar pareceres, consultar a legislação, tutor, não é? Ser tutor de alunos, neste momento já muitos alunos usam com bastante sucesso sistemas como o ChatGPT para aprenderem sobre isto ou sobre aquilo, e portanto tutores e professores, não é? Acho que devemos distinguir aqui entre o professor que inspira e o professor que repete 30 vezes a mesma coisa até o aluno perceber, não é? Eu acho que gostaríamos de deixar para os humanos, para as pessoas que inspiram e tirar o trabalho daquelas explicações repetitivas e triviais. Vamos ver, mas são áreas que claramente vão sofrer... Tudo isso pode mudar imenso, por exemplo, essas profissões, o que é ser um médico, o que é ser um professor? Pode, se quisermos ver pelo lado positivo, aumenta a produtividade, não é? As pessoas podem concentrar-se nas coisas mais importantes, mais interessantes, mais originais e delegar nas máquinas as coisas mais repetitivas, pela 30ª vez escrever um parecer sobre não sei o quê, ou pela 1000ª vez olhar para uma radiografia onde a pessoa tem um problema no pulmão, não é? E, portanto, o lado positivo é pensarmos, bem, isto vai tornar as profissões tão mais produtivas que elas vão ser mais interessantes, mais bem pagas, mais procuradas. Este é o lado positivo. Se quisermos pelo lado negativo, pode tornar as profissões tão produtivas que elas deixam de ser quase necessárias, não é? Em vez de precisarmos de 1000 juristas, só precisamos de 2. E, portanto, ao reverso da medalha. Eu estou convencido que no futuro previsível, nas próximas décadas, vamos assistir à primeira parte. As pessoas vão ser mais produtivas, conseguem obter mais resultados com o mesmo tempo e melhoram a qualidade de vida. No longo prazo, como disse um famoso economista, no longo prazo estamos todos mortos, mas no longo prazo é possível que de facto haja funções inteiras que deixam de fazer sentido ser feitas por pessoas. A condução é mais óbvia, não é? Pelo menos a condução profissional de caminhões, etc. E, portanto, pode acontecer que a revolução, a transformação nas profissões seja tão profunda, é preciso, por exemplo, há 50 anos havia ascensoristas, não é? Nós agora já, é muito raro encontrarmos uns ascensoristas, realmente temos confiança suficiente para andar num elevador sozinho. Ainda havia há uns anos em Nova Iorque, aliás, vários no Empire State Building, para meter lá pessoas. Ainda há alguns, mas são raros, não é? São raros. Portageiros também, todos desapareceram praticamente. Também havia telefonistas, não é? E havia pessoas que a função delas era acordar as pessoas de manhã, não havia relógios, não havia despertadores, as pessoas andavam pela aldeia e pelas cidades a acordar as pessoas. São profissões que desapareceram por força da evolução tecnológica. Mas ainda são assim coisas de nicho, apesar de tudo. Mas há outros exemplos, por exemplo, na agricultura. Antes, 70% ou 80% das pessoas trabalhavam na agricultura, agora são 2%. Porquê? Porque houve um aumento tão grande, as máquinas trouxeram um aumento tão grande na produtividade, que as pessoas deixaram de ter de trabalhar na agricultura, que era duro, e passaram a ir para outras áreas. Então, pode ser que o mesmo aconteça com profissões que agora... Essa questão do emprego, uma revolução no emprego, com certeza vai ser algo que estamos já a presenciar, não é? Vamos ver ainda mais, mas não te preocupa extraordinariamente que haja disrupções sociais por causa disso? Não muito, por 2 ou 3 razões. Em primeiro lugar, porque eu acho que uma tecnologia que aumenta a produtividade e que ajuda a colmatar a escassez de recursos humanos qualificados, 2 problemas graves que temos, em particular em Portugal, noutros países pode ser um bocadinho diferente, acho que é bom, não é? Porque estes são, se pensarem,
há três grandes problemas em Portugal, não é? A produtividade, que é baixa relativa a outros países, mais desenvolvidos com quem gostaríamos de nos comparar, a falta de recursos humanos e o envelhecimento da população. Pensamos, a meu ver, estes são os três maiores problemas da sociedade portuguesa, não é? Sendo que o segundo é um bocadinho causado pelo terceiro. Portanto, o terceiro não dá para resolver com inteligência artificial, não é? Não chegamos a esse ponto. Mas os dois primeiros, a inteligência artificial até ajuda, porque aumenta a produtividade e reduz as necessidades de recursos humanos em algumas áreas, por aumento da produtividade. Já estou convencido que a influência em Portugal, em particular, será maioritariamente positiva. Posto isto, a outra razão, porque eu acho que também será, é que eu acho que as alterações vão ser talvez mais lentas do que as pessoas temem ou antecipam. Porquê? No passado, a Revolução Industrial demorou séculos até as pessoas, toda a gente ter acesso a máquinas, demorou muito. a comunicações, não é? Portanto, mesmo que a tecnologia esteja aí, isto não vai acontecer num ano ou dois, vai demorar dezenas de anos, por razões processuais, porque as empresas não se adaptam, porque os Estados não se adaptam, porque a legislação impede, porque as pessoas não têm conhecimento, etc. Portanto, se falarmos em dezenas de anos, a nova geração vai ter tempo para se habituar e para fazer outras coisas. Se pensássemos que, de um momento para o outro, deste ano para o ano que vem, a economia mudaria tanto que 50% ou 60% ou 70% dos empregos desapareciam, aí talvez houvesse razão para estar preocupado. Mas eu acho que vai ser uma coisa bastante mais lenta do que isso. Vai demorar, provavelmente, algumas dezenas de anos. Bem, em dezenas de anos temos tempo para nos adaptar, para formar os jovens, para reformar os que já não conseguem adaptar à velocidade da mudança. E, portanto, eu sou bastante otimista relativamente a isto. Posto isto, há duas coisas nas quais eu não sou muito otimista. Uma é a desinformação. Portanto, eu acho que estas técnicas vão aprofundar a questão da desinformação e vamos ver cada vez mais pessoas a acreditar em coisas disparatadas por força das redes sociais, das bolhas, etc. E a outra é a redistribuição. Eu acho que numa sociedade onde a inteligência artificial e a tecnologia em geral permite concentrar o poder económico, era muito importante termos mecanismos de distribuição de riqueza. Vai haver pessoas que vão ficar fora destas vantagens, destes ganhos de eficiência, não é? Portanto, eu acho que nós, como sociedade, não temos pensado seriamente na questão da redistribuição. Bem, falaste de perigos, e em particular da intoxicação na internet, da inteligência artificial e, digamos, o tema do dia é a regulação. A União Europeia divulgou recentemente alguns princípios éticos que poderão servir de base ao Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. E esses princípios são baseados em diferentes exigências conforme os níveis de risco. Que te parece este esboço de regulamentação europeia? Será que nos Estados Unidos vai haver uma legislação semelhante ou vai haver dois tipos de legislação no mundo, ou três ou mais? O Artificial Intelligence Act, que é o regulamento de inteligência artificial, não é? Que foi aprovado pelo Parlamento e mandado para análise pelo Conselho e pela Comissão Europeia, é um caso interessante em vários pontos de vista. O primeiro é que era um regulamento que já estava obsoleto ainda antes de ter sido aprovado pelo Parlamento, não é? Portanto, eles tiveram de voltar atrás, eles não falavam, isto já está em discussão há 4 anos, pelo menos há 4 anos, não falavam sequer de modelos de linguagem, não é? E, portanto, quando apareceram os modelos de linguagem, tiveram que refazer tudo. Não é? Agora despacharam-se um bocadinho mais e lá aprovaram uma versão do Parlamento que fala umas 40 vezes em modelos de linguagem, portanto dá para ver a diferença, a enorme diferença entre a versão de agora e a versão de há 6 meses, de há 8 meses. E isto exemplifica uma coisa, é que a legislação vai andar a correr atrás da tecnologia, não é? Porque a legislação, especialmente na Europa, demora anos a fazer e a tecnologia movimenta-se muito rapidamente. A segunda coisa que este regulamento, como outros, ilustra é que a Europa é relativamente boa a regulamentar. Portanto, nós temos um histórico de defesa de direitos pessoais e de defesa da privacidade, de defesa de direitos, de liberdade de expressão, etc., que é exemplar, a meu ver, em termos mundiais, não é? Melhor do que, obviamente, regimes totalitários, mas também melhor que os Estados Unidos, por exemplo, com regimes de capitalismo muito forte, porque quando temos um capitalismo não regulado, as empresas basicamente invadem, não é, diversas áreas da privacidade. Portanto, eu acho que a Europa é exemplar nesse aspecto e este regulamento, a meu ver, também é uma boa tentativa de regular neste aspecto. O lado negativo é que
este regulamento, tal como outros, como a RGPD, por exemplo, tornam muito mais difícil fazer negócios na Europa. Não é? Portanto, das 10 maiores empresas do mundo, nenhuma é europeia. Eu acho que das 20, neste momento, é só uma. E, bom, há várias razões. Uma delas é mais difícil fazer negócios na Europa, o mercado é mais fragmentado, etc. E a regulamentação é mais pesada. E, portanto, nós, por um lado, estamos na frente da regulamentação e da defesa dos direitos das pessoas, etc. Por outro lado, esta regulamentação é tão pesada que coloca entraves às nossas empresas e este equilíbrio é difícil. Há alguns estados nos Estados Unidos, nomeadamente a Califórnia, têm alguma regulamentação parecida. Portanto, a Califórnia é talvez o estado que tem mais preocupações regulatórias destas áreas e pode acontecer que alguns venham a copiar partes das ideias. A China seguramente não vai fazer, enquanto for um regime totalitário, não é? Portanto, vamos ver como é que isto corre. Vamos ver se estamos à frente e se o resto do mundo vai adotar coisas parecidas com a Europa, ou se, pelo contrário, ficamos aqui tipo a aldeia dos irredutíveis gauleses, não é? Com a nossa regulamentação extremamente segura, enquanto o mundo à volta evolui e desenvolve aplicações de IA que não são passíveis de ser desenvolvidas na Europa por causa da regulamentação. Portanto, eu não, confesso que não sei muito bem o que é que vai acontecer. Tenho algum otimismo que nós vamos conseguir analisar as coisas e ver o que é que está a acontecer e como é que o mercado está a reagir e eventualmente adaptar. Eu acho que a abordagem do AI Act, do Artificial Intelligence Act, é razoável. Eles classificaram os sistemas em 4 níveis de risco. E pronto, e depois regulamentam de maneira diferente. Agora, que é uma coisa pesada, não é? São 200 e tal páginas de regulamentação. Olha, como é que vês a situação na China? Eles são também muito fortes na investigação em inteligência artificial e há a rivalidade com os Estados Unidos, e científica, económica. Eles sabem que são capazes de muita coisa e vão ser capazes ainda de mais. A China, eu tenho uma visão ambivalente relativamente à China. Tenho alguns contactos, inclusive, com a China e com Macau. Por um lado, enfim, é inegável que é uma sociedade totalitária onde os direitos humanos pouco valem e onde as pessoas desaparecem assim de repente, não é? Como aconteceu agora com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que desapareceu. Foi. Portanto, isso é um facto. Por outro lado, embora seja um regime totalitário, é um regime que tem preocupações com os cidadãos. Eu estive lá agora há 3 meses ou coisa assim, e fiquei mais, já tinha estado antes, mas fiquei mais impressionado com o nível de confiança que eles têm no governo e com o nível de delegação. Eles delegam no governo o seu bem-estar em coisas como o Covid, por exemplo, a regulamentação do Covid, mas obviamente também da IA e outras coisas. E, portanto, é um regime que, sendo totalitário, é, apesar de tudo, um regime que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Portanto, apesar de tudo, é um bocadinho adoçado, não é? Um regime totalizado permite-lhes desenvolver abordagens que estão desenvolvendo qualquer. E, portanto, eles estão bastante avançados em muitos aspectos relacionados com tecnologia e com inteligência artificial. E há grandes empresas chinesas, incluindo o TikTok, não é? Que têm impacto em todo o mundo. Agora, o que eu gostaria realmente era que a China, por um outro lado, tentasse criar valores democráticos ou reforçar os poucos valores democráticos que tem e que o mundo ocidental não entrasse numa guerra frontal contra a China só porque não é uma democracia ocidental no nosso modelo. Eu acho que nós também somos, às vezes, um bocadinho... O único modelo possível é o nosso, não é? E que também tem tantas falhas, como sabemos. E acho que, portanto, entrar numa guerra frontal entre os Estados Unidos e a China e a Europa ser arrastada para essa guerra frontal, eu pessoalmente acho mal. E acho que a Europa até devia tentar ficar aqui um bocadinho no meio e tentar mediar o diálogo, que eu acho que é muito melhor do que uma colisão frontal de interesses. Eu confesso-me um bocado preocupado com uma colisão frontal, mesmo que não conduza à guerra, mas só uma guerra comercial com todos os limites ao comércio de bens, de serviços, é mau para todos, das primas, é uma coisa que terá um impacto forte em todo o mundo. E, portanto, mas falando de guerra... Desculpa? Diz. Não, e estava a dizer que acho que os Estados Unidos estão com uma posição relativamente pouco construtiva relativamente à China. Quer dizer, a posição dos Estados Unidos é só há uma superpotência no mundo, somos nós, e a China é uma potência de segunda. E a China, que tem a maior população do mundo, a segunda maior economia do mundo, muito perto da primeira, e um poder económico e militar que está a crescer rapidamente, não gosta muito de ser vista como uma potência de segunda. Portanto, eu acho que temos aqui os ingredientes para potenciais problemas no futuro. Falando de guerra e não da guerra comercial, guerra mesmo como temos agora na Ucrânia,
há aplicações da inteligência artificial na guerra, digamos, condução automática de muitos obviamente. Aliás, enfim, tudo que tem a ver com as armas inteligentes, tem muita inteligência artificial, inclui visão e controle e outras coisas, e é uma área que se vai desenvolver cada vez mais, e até há quem defenda e diga, e parece-me que há uma razão, do ponto de vista do domínio militar, a inteligência artificial é essencial. E por isso é que também há muita investigação em inteligência artificial nos Estados Unidos e na China, e um bocado menos na Europa, mas também está a fortalecer. Portanto, é uma questão complicada, porque não é muito fácil decidir qual é o nível de inteligência que queremos numa arma. Por exemplo, queremos ter armas que possam assassinar uma pessoa, um drone que reconhece uma pessoa e assassina. Há vídeos na internet onde podem ver este tipo de tecnologia. É uma tecnologia extremamente perigosa, não só nas mãos militares, como nas mãos de terroristas, nas mãos de inimigos, nas mãos de criminosos. Portanto, há uma discussão grande. E é mais difícil a regulação, não é? É praticamente impossível, porque são tecnologias que são relativamente fáceis de desenvolver. Portanto, qualquer pessoa que tenha acesso a um drone, tenha acesso a software, computer vision, etc. E, portanto, há aqui um risco de termos tecnologias muito, muito perigosas nas mãos de grupos que não nos interessa ter. Já para não falar nas mãos de Estados que podem entrar em guerra. Por outro lado, há quem diga, há um português, o Afonso Seixas Nunes, o padre Afonso Seixas Nunes, tem estudado estas questões e que diz que a melhor defesa é termos versões tão sofisticadas disto para podermos fazer o ataque, não é? A defesa. Dissuasão, como no caso das armas nucleares. Mas o problema é que as armas nucleares exigem centrais nucleares para fazeres o urânio, exigem silos para lançar os mísseis. Portanto, é mais fácil vigilar o desenvolvimento de armas nucleares do que vigilar o desenvolvimento de armas inteligentes, drones que podem ter 50 ou 60 centímetros e ser fatais, não é? Portanto, embora também seja difícil vigiar o desenvolvimento nuclear, como sabemos, mas é praticamente impossível vigiar o desenvolvimento de armas de inteligência artificial. Felizmente, estas que estamos a falar não têm assim uma grande capacidade de destruição maciça, é mais a capacidade de destruição dirigida. O problema é que também é um bocadinho verdade a mesma coisa para armas biológicas, que essas já têm uma capacidade de destruição maciça mais complexa, não é? E o problema é também quando se combinam várias tecnologias, claro. E em domínios, enfim, o melhor é estar atento e ter consciência que há esse perigo. Bom, então, estamos agora a aproximar-nos no fim, se calhar agora avançando para assuntos mais leves, para as atividades de lazer. Nós sabemos que gostas de jogar um jogo de tabuleiro chinês, um jogo chamado Go, que tem 2500 anos. As máquinas já ganham nesse jogo, penso eu, não é? Já o AlphaGo e o AlphaZero mostraram, não só que já ganham, como elas conseguem aprender sem nunca ter olhado para jogos de seres humanos e descobrir novas estratégias. É uma coisa fascinante. E tens outros hobbies para além da engenharia, da gestão e do Go e da escrita? O que é que mais gostas de fazer? Go e xadrez são dois jogos que eu gosto bastante, embora no xadrez jogo razoavelmente, o Go lamentavelmente, enfim, gosto muito de jogar, mas... Perdes com as máquinas no xadrez e no Go. Sim, aliás, todos os campeões do mundo também perdem com as máquinas, eu aí não estou sozinho. Mas no xadrez daria um bocadinho mais de luta, No Go é um jogo que eu acho fascinante, mas sou muito fraco, porque é muito difícil ser bom jogador no Go, aliás, essencialmente japoneses e chineses, asiáticos é que são bons nesse jogo. Não, jogo ténis, gosto de fazer corrida e gosto de ler, gosto bastante de ler, e volta e meia também escrevo umas coisas, praticamente pouco. Mas e nós gostamos de ler. Mas se me perguntarem um hobby, é curioso que, embora seja a minha profissão, tenho um outro hobby que é tentar perceber a tecnologia à medida que ela se desenvolve, perceber com alguma profundidade para perceber o que é que está a acontecer. Tive o privilégio de ser presidente do técnico, o que me permitiu, não só na minha área, mas em outras áreas, perceber muitas coisas, como o nuclear, as centrais nucleares, o petróleo, como é que se extrai petróleo, uma série, não interessa. Portanto, para mim é fascinante perceber estas tecnologias, coisas tão específicas e que muitas vezes assustam as pessoas, mas é um hobby curioso, não é? Muito bem. Aqui neste livro Ciência, Tecnologia e Sociedade está muito visível essa preocupação com a tecnologia, com o futuro e com o impacto das tecnologias nas nossas vidas. Bem, muito obrigado, Lindo Oliveira, pela entrevista e ficamos à espera das próximas obras. Muito obrigado, Carlos. Não sei, portanto, isto editar, isso são os artigos de 5 anos, portanto, seguramente que antes de 5 anos não tentarei outra vez a mesma coisa e vamos ver também se as pessoas gostam de ler isto ou se
Pelo contrário, as pessoas já leem poucos livros, não é? As pessoas leem Uma menos coisa é livros. certa, não foi o ChatGPT que escreveu isto. Não foi o ChatGPT. Foi mesmo alguém inteligente. Inteligente. Muito bem, obrigado. Muito obrigado.